Olá pessoal, a gente vai ter movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variável. A gente vai ver os conceitos e no próximo vídeo a gente faz exercícios, ok? Movimento retilíneo uniforme. Observem esta linha aqui onde o móvel se movimentou. Ele saiu de um ponto zero, uma posição zero. Então é o movimento, é o processo inicial dele. Então a gente mediu de tempo em tempo mudou 1, 2, 3, 4 e 5 segundos. O percurso que ele então fez. Observem que o tempo varia constantemente. Então, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. E a velocidade também cresce na mesma proporção. De 0 para 8, 8 para 16, 16 para 24, 24 para 32, 32 para 40. Então, observem que a velocidade escalar média, ela é constante em cada segundo. Então, eu posso dizer, como o tempo é muito pequenininho, eu posso dizer que essas velocidades são instantâneas, certo? Mas o movimento retilíneo uniforme, então, vai ser tempos iguais e posições iguais, certo? Por isso que ele é um movimento retilíneo uniforme. Quando nós precisamos calcular a velocidade, o que a gente faz? A gente usa esta fórmula aqui. Velocidade é a distância sobre o tempo. Ou seja, é a razão, quando eu falo razão, eu falo de divisão do tempo, da distância pelo tempo. Tem um macete muito legal, que é este triângulo aqui. Observem que ele está dividido em 3 partes. Tá? Em cima tem D de distância, embaixo V de velocidade e T de tempo. Então, a frase diz, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Tá, mas como é que funciona este quadro? Se eu quiser saber a distância, eu vou tapar o D aqui, o que vai sobrar? Velocidade vezes o tempo. Então, eu vou saber que distância vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Certo? Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Esta linha aqui representa uma divisão, certo? Esta linha aqui representa uma multiplicação. Por isso que quando eu tapei a distância, o que eu tenho? Velocidade vezes o tempo, certo? Se eu quiser saber a velocidade, eu vou tapar a velocidade e vou colocar o quê? Distância divididos pelo tempo. E se eu quiser achar o tempo, vai ser distância divididos pela velocidade. Então, com este triângulo, eu consigo observar 3 maneiras, 3 fórmulas, né? Da distância, da velocidade e do tempo. Tá? Função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. O que é função horária? É como se fosse, pessoal, a roupagem do MRU. Todo MRU vai ter essa função horária. E o que vai variar? O movimento do carro, o movimento do objeto. Então, eu vou ter uma posição inicial, uma velocidade, um tempo. Então, ela vai variar conforme o tempo. Então, eu tenho uma equação horária deste movimento. Eu tenho as várias posições e os vários tempos. Eu posso ter outro movimento? Posso. E qual é a equação horária que eu vou usar? Essa aqui, sempre, que é o famoso sorvete. Certo? Então, S, que é a posição final, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Para qualquer movimento uniforme, eu vou usar aquele ali. Certo? Dentro do MRU, eu tenho um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Certo? No progressivo, a velocidade é maior que zero. No retrógrado, a velocidade é menor que zero. Vamos melhorar isso. Eu tenho um móvel que está se movimentando da esquerda para a direita e eu digo que ele está num movimento progressivo.
Vamos supor, eu estou vindo de Porto Alegre para Pelotas. Lá pelas tantas, eu me lembrei que eu esqueci do meu cachorrinho. Então, eu vou fazer a volta e vou voltar para Porto Alegre. Quando eu faço esse movimento de voltar, eu tenho então um movimento retrógrado. Certo? Bom, existem os gráficos que também indicam como é o meu movimento, que é os gráficos do MRU. Tem o gráfico da posição e o gráfico da velocidade. Observem que é uma reta. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que eu tenho uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau sempre vai ser uma reta. De posição inicial, e ela está crescendo. Então, eu tenho um movimento progressivo. Certo? Se na posição eu marco a posição inicial, o meu gráfico está indo em direção negativa, ou seja, está indo para baixo, eu tenho um movimento retrógrado. Então, sempre que vocês olharem um gráfico de MRU e ele tiver esta conotação, é um movimento progressivo. Essa conotação é um movimento retrógrado. O mesmo vale para a velocidade. Também é uma reta. Velocidade acima do eixo X, progressivo. Abaixo do eixo X, retrógrado. Ok? Isso é o principal do movimento retilíneo uniforme. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, vai aparecer a aceleração. A aceleração, o que vocês entendem por aceleração? Aumentar ou diminuir. Né? Se eu